Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais uma conclusão daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu agradeço a Deus Pai, Filho e Espírito Santo que esteve aqui conosco, nos ensinando sobre as bem-aventuranças. Creio que a sua mente foi renovada pela palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura. Cura onde ela chega, cura onde ela é enviada. Ei, receba a tua cura, meu irmão, minha irmã. Receba esta palavra que transforma. Receba esta palavra que vai te libertar de qualquer prisão que você esteja enfrentando. Seja uma prisão financeira, através de dívidas. Seja uma prisão emocional, através de alguma ansiedade, depressão. Ela vai te libertar. Você crê? Então declare com a sua voz, declare com a sua boca, eu creio e que assim seja, em nome de Jesus. E eu concordo com você, e há poder na concordância. Amém? Vamos terminar hoje, e toda vez que eu gosto de finalizar algo que o Senhor confiou em minhas mãos, eu gosto de citar 1 Samuel, que diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é verdade? Só o Senhor mesmo para nos ajudar. Porque no caminho precisamos de encorajamento, precisamos de ânimo, precisamos de fé, esperança, perseverança para continuarmos. Então é só o Senhor mesmo para nos ajudar. Não é verdade? E eu amo citar 1 Samuel 7, porque é isso que ele nos ensina até aqui. Ah, Senhor, é o Senhor na minha vida. Até aqui foi o Senhor que me abriu caminhos. Até aqui foi o Senhor que enviou pessoas para me ajudar. Até aqui foi o Senhor que me ajudou e vai continuar me ajudando, porque faz parte da caminhada com o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Mateus capítulo 5, vamos concluir esta obra maravilhosa. Mateus capítulo 5, versículo 11 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vamos entender o que Jesus está nos ensinando aqui? Bem-aventurados serão vocês que por causa de Jesus, não é por qualquer causa, mas é por causa de Jesus Cristo, por causa da justiça, por causa do evangelho, por causa da fé que você aceitou, que você decidiu, que você escolheu viver. E aí, por tudo isso, você pode ser insultado, você pode ser perseguido. E aqui Jesus está dizendo, levantarem todo tipo de calúnia. É todo, difamação, fofoca, falando o que você fez, o que você não fez, falando o que você falou, o que você não falou. Então Jesus está dizendo, ei, não é por sua causa não, não é por você. É por mim, é porque você me amou, é porque você me escolheu, é porque você está servindo ao reino, é porque você escolheu a justiça, por isso todas essas coisas te sobreveio. Ei, mas eu vou te fortalecer, eu vou te guardar, eu vou te guiar no caminho. Não se esmoreça, não se desfaleça, pois eu sou contigo. Não é por sua causa, é por minha causa. Sou eu na sua vida. É por isso que as pessoas te perseguem, é por isso que as pessoas querem te destruir, é por isso que as pessoas se levantam contra você. É porque elas não veem você, elas veem o que tem dentro de você. Ela vê a luz que você carrega, ela vê a presença de Jesus.
E aí o mal, o reino das trevas, levanta pessoas para ir contra a sua vida, levanta pessoas para te difamar, te caluniar, para te agredir. Ei, mantenha-se firme, porque essa causa que você está lutando não é uma causa qualquer, é a causa do reino de Deus. Você está representando o reino de Deus aqui na terra, você carrega dentro de si Jesus Cristo. Ei, anima-te, levanta-te, tenha bom ânimo, encoraja em nome de Jesus o teu espírito e a tua alma. Seja forte, seja corajoso, o Senhor é com você. E eu quero trazer um exemplo no qual o Senhor colocou no meu coração, que isso representa muito bem, talvez as perseguições, as calúnias, os bombardeios que você anda sofrendo. Porque você imagina um carro forte ele carrega ali algo de valor, ele carrega dinheiro, ele carrega joias. O que um carro forte pode carregar? Coisas preciosas. E aí quando vem os assaltantes, quando vem o ladrão, ele vem para roubar tudo isso. E ele faz o quê? Ele atinge o carro forte. Ele não quer o carro forte. Ele quer o que está dentro do carro forte. Ele quer aquilo de valioso, aquilo que tem valor, aquilo que tem poder. Ele quer o que tem dentro do carro forte, mas para isso ele precisa destruir o carro forte. Mas para isso ele precisa atacar o carro forte. Mas para isso ele precisa agredir o carro forte. E o que acontece? Por acaso ele leva o carro forte com ele? Não, ele só saqueia aquilo que tem dentro. Ei, você é o carro forte que carrega Jesus. Quando o inimigo vem te atingir, não é para atingir você, é para atingir Jesus dentro de você. É para fazer com que Jesus, que a presença do Espírito Santo, para que Deus, o favor dele, a graça, as misericórdias que estão dentro de você, seja roubado, seja retirado, seja extraído. Meu irmão, minha irmã, tenha essa consciência no dia de hoje, pois foi assim que o Senhor falou comigo. Ei, por isso que muitos te atacam, porque você carrega algo valioso. Ei, você carrega algo poderoso. É por isso que eles te atacam, e quando conseguem atacar, eles não querem te levar. Eles só queriam roubar o que tinha dentro de você. Eles queriam roubar a tua paz, eles queriam roubar a tua alegria. Eles queriam roubar a comunhão que você tem com Jesus. Eles querem roubar a comunhão que você tem com o Espírito Santo, a comunhão que você tem com Deus Pai. Essa é a intenção do ladrão, porque o próprio Jesus disse que ele só vem para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção do ladrão. Então, quando ele vem para te atacar, é para tirar o que tem de dentro de você, o que tem de valioso, o que tem de poderoso. Ei, meu irmão, minha irmã, abra os teus olhos espirituais, abre a tua visão, ei, abre a tua audição, percebe-se, olha para Jesus e peça a Jesus para falar com você, porque esses ataques não são pessoais, mas é ataque de quem está carregando algo valioso, algo poderoso. Em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor tem para a sua vida hoje. E o Jesus vem com uma nova instrução para você. Está no versículo 12, no seguinte versículo, que diz assim: alegrem-se. Ei, você que está sofrendo tudo isso, você que está sofrendo perseguições, você que está sendo caluniado, você que está sendo insultado, alegrem-se, alegrem-se e regozijem-se. Por quê? Porque grande é a tua recompensa nos céus. Nos céus, porque o que você carrega, meu irmão, minha irmã, não é passageiro. O que você carrega tem valor, e valor eterno, é a eternidade. Quantos mais você vai levar contigo? Você vai levar a sua família. Você está levando a palavra para sua família vai ser salva. Isso tem valor eterno, isso é geracional. Por isso que o inimigo está indo contra você. E o Senhor está dizendo: alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ei, perseguiram antes de vocês. Perseguem agora vocês e outros mais. E perseguirão os futuros.
Por quê? Porque o que nós carregamos, o que as pessoas carregaram e o que vão carregar as futuras gerações é algo valioso, algo poderoso, no qual eles querem destruir, no qual eles querem difamar, no qual eles querem caluniar, mas não vão conseguir nos destruir. Amém? Você crê nessa mensagem poderosa que veio do trono de Deus para as nossas vidas? Ei, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você nesta hora. Alegre-se, está sendo afligido? Alegre-se, está sendo perseguido? Alegre-se. Está sendo coagido? Alegre-se. Mas como, Graciela, como posso me alegrar em meio a tudo isso? Não é com a tua alegria, não é com a alegria do mundo, é a alegria do Espírito Santo de Deus, pois o fruto do Espírito é paz, alegria, amor. Ei, faz parte do Espírito Santo esta alegria. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, começa a pedir ele, Espírito Santo, gere dentro de mim a alegria. Espírito Santo, gere a alegria a ponto de eu poder suportar tudo isso. E se você acha que não tem o Espírito Santo ou ainda não reconheceu que o Espírito Santo está na sua vida, comece a clamar agora. Espírito Santo, o Senhor está na minha vida, mas eu não consigo reconhecer. Espírito Santo, eu não consigo te ver. Deixe-me, mostra-me, deixa eu ver o Senhor, deixa eu sentir a tua presença. Comece a clamar agora o Espírito Santo. E se você tem certeza que você ainda não recebeu o Espírito Santo na sua vida, você já declarou que Jesus é o teu Salvador? Porque quando Jesus se torna o teu Salvador, o Espírito Santo é enviado para a sua vida. Comece a clamar agora, Espírito Santo, mora dentro de mim. Espírito Santo, me dê esta paz, esta alegria, tudo isso que eu preciso para suportar essas aflições, essas calúnias, essas difamações, porque eu estou passando tudo isso por causa do nome de Jesus. Desde o momento que eu declarei a minha fé, desde o momento que eu decidi sim andar na luz. Ei, existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Quando você aceita o reino da luz, o reino das trevas não vai ficar feliz, o reino da treva não vai se conformar, ele vai se levantar contra você, porque ele sabe o impacto que você vai causar na sua família, ele sabe o impacto que você vai causar na sociedade, aonde você é inserido. Deus, ele tem um propósito na sua vida, e o propósito passa por você e vai até outras pessoas. É o propósito do reino, da multiplicação, do ir, de pregar o evangelho, fazer discípulo, tudo isso faz parte do propósito do reino de Deus. E aí quando você é impactado pela palavra, quando você recebe a palavra de Deus, aonde você for, você é luz, aonde você for, você vai levar Jesus Cristo, aonde você for, a transformação vai chegar, e o reino das trevas vai olhar para você e vai ver que você é um inimigo do reino das trevas, e ele vai se levantar, e aí ele vai tentar atacar a sua mente usando pessoas, perseguições e usando qualquer tipo de situações para que você desanime, desista. Mas irmão, minha irmã, eu estou te encorajando no dia de hoje, como eu estou sendo encorajada também pelo Senhor para prosseguir a minha caminhada, porque há dias de desânimo, há dias de tristeza, há dias que perguntamos, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Ah, mas aí o Senhor diz para você, sim, eu sou o caminho, você está no caminho certo. E aí você pergunta para o Senhor, Senhor, será que eu estou na direção certa? O caminho é esse, mas talvez eu estou indo para o sul enquanto eu deveria ir para o norte. Aí vem o Senhor, você está na direção certa, você só precisa olhar para mim. Por quê? Porque as perseguições estão vindo, as aflições estão vindo e está querendo te desanimar. Não desanima, eu estou contigo. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você neste dia. Levanta a cabeça. Encoraje em nome de Jesus o teu espírito. Encoraje a tua alma. Começa agora a trazer as palavras. Começa a trazer ao teu coração esperança. A palavra do Senhor diz, trazei à memória aquilo que dá esperança. Eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que eu posso trazer? O que Jesus disse que fará por mim. O que Jesus já fez por mim. E o que Jesus está fazendo por você, pela sua família. Você começa a trazer na sua mente esperança para suportar, para passar por esses dias maus. Amém? Glória a Deus.
Graças a Deus, eu quero trazer para você 2 exemplos que falam sobre perseguições e de pessoas que se alegraram com a perseguição. Veja só, Atos capítulo 5, versículo 40 e 41, diz assim: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem mais do nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Aqui eles pegaram os apóstolos, no qual depois que Jesus subiu para o Pai, os apóstolos começam a pregar a palavra, um Jesus ressuscitado. Isso provoca ira. E sabe de quem? Dos religiosos. Aqui são os líderes do Sinédrio, são os religiosos. E eles ficam irados e mandam açoitá-los. Querem parar a mensagem, querem interromper a palavra do ministério do Senhor nessa terra, o reino de Deus nessa terra. Eles querem parar. Mas sabe o que acontece? Eles mandam açoitar, mas eles não conseguem impedir da palavra ser propagada. E aqui no versículo 41 diz que os apóstolos, ao saírem do Sinédrio, alegraram-se. Ei, alegre-se neste dia por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles se sentiram alegres, eles se sentiram honrados por ter sido açoitados por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã. Todos os dias, mesmo depois de terem açoitado, serem libertos e falado para eles: olha, não vem mais falar do nome de Jesus. Pare de pregar esse Jesus ressuscitado. Pare de pregar que Jesus veio dos mortos. Pare com isso. Depois de tudo isso, eles, todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é ungido, que Jesus é o Messias, que Jesus morreu, mas ressuscitou. Eles não pararam, não foram os açoites, não foram as humilhações, nem foram querendo coagi-los, não foi nada disso que pararam esses apóstolos, nada pararam eles, porque eles estavam firmes na fé. Eles cumpriam uma agenda, e não era a agenda da terra, porque o Sinédrio mandou que eles calassem a boca. Eles escolheram cumprir a agenda dos céus. E o Senhor está convocando homens e mulheres hoje que têm coragem, que têm ousadia de dizer: Senhor, eu quero cumprir a agenda dos céus aqui na terra. Ei, o Senhor está chamando homens e mulheres neste momento. É você? Se é você, coloca a mão no seu coração e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga ao Senhor, porque Ele precisa saber que você está com o coração disposto a cumprir a agenda dos céus. Amém? Ele vai te guardar, Ele vai te livrar. E qualquer açoite que você vier a sofrer, calúnia, injúria, é por amor a Cristo. E a sua recompensa, meu irmão, minha irmã, virá nessa terra, porque o Senhor vai te guardar, vai te proteger, mas também é uma recompensa eterna. Amém? A tua salvação, a salvação da tua família. Eu quero trazer para você outro exemplo de uma pessoa que sofreu perseguições, tudo isso também ficou feliz, ficou alegre. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, 11, 12, que diz assim: mas vocês têm seguido de perto o meu ensino. Ele está falando isso para Timóteo. Timóteo está sendo discipulado por Paulo. E ele está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, mas ele envia uma carta e diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo está dizendo a Timóteo: ei, você não aprendeu somente
na leitura da Escritura. Você aprendeu com o meu exemplo, Timóteo. Eu fui exemplo para a sua vida de tudo isso, meu irmão e minha irmã. Eu tenho uma palavra para você nesse dia. Você será exemplo para os teus filhos. Ei, você será exemplo diante da tua família. Você será exemplo até mesmo para os seus pais, para os seus irmãos e para quantos mais o Senhor lhe enviar. Você será exemplo. Não é somente ler a palavra, meditar e nós aprendemos. O Senhor tem outras formas também de nos ensinar. Ele nos ensina com exemplo de pessoas. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo: ei, você tem me seguido de perto. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições, Timóteo, e os sofrimentos que eu enfrentei. Você viu, Timóteo? Você viu? Coisas que me aconteceram na Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas. Ei, grave bem isso no teu coração no dia de hoje. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. E o mesmo que livrou Paulo vai te livrar. Você crê? Em nome de Jesus, eu declaro na sua vida, há livramento para você no dia de hoje, há livramento para os que você ama, há livramento para a sua casa. Em nome de Jesus, receba esta palavra, coloca a mão no seu coração e diz: amém, eu recebo, em nome de Jesus. E aqui Paulo continua dizendo: de fato, todos que desejavam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo já estava falando de mim, de você. E, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão, meu irmão. Já foram perseguidos, como Jesus falou em Mateus capítulo 5, 12. Ei, já foram perseguidos profetas antes de vocês. Vocês serão perseguidos. E os que virão depois de vocês também sofrerão a perseguição, porque é por amor a mim, por causa de mim, por causa do meu nome. É isso que Jesus está falando com você no dia de hoje. E aqui diz o seguinte, no versículo 13, para concluir esta palavra maravilhosa. Aqui diz o seguinte: contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ei, amém? Você crê nesta palavra? Contudo, os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ei, que palavra maravilhosa! Você recebe? Então declara: eu recebo esta palavra no dia de hoje, porque o juízo para essas pessoas virão. Que o Senhor tenha misericórdia delas, que a misericórdia do Senhor as alcance, para que elas se arrependam, para que elas caiam em si e vejam que elas estão sendo um instrumento no reino das trevas. Amém? Creia, declare assim também, concorde comigo. Se o inimigo tem levantado alguém da sua família, alguém da tua parentela para ir contra você, para te perseguir, eu creio que você não quer a destruição deles, creio que você não quer vê-los sofrer, então clame a Deus misericórdia para eles no dia de hoje. Senhor, perdoe fulano. Senhor, perdoe Cicrana. Por quê? Porque ela não sabe o que faz, ela não sabe o que fala. Ela está sendo instrumento das trevas e nem está percebendo. Ei, começa a pedir misericórdias. Amém? Creio que a palavra do Senhor virá para essa semana, misericórdias, arrependimento, porque essas pessoas terão oportunidade de se arrepender e o momento que elas se dedicaram a ser instrumento das trevas, permitindo, elas vão ser agora instrumento de Deus, até mesmo para abençoar a sua vida. Deus pode usar os perseguidores para te abençoar, não é verdade? Em nome de Jesus, eu declaro isso na sua vida. Aqueles que te perseguiram voltarão para te abençoar. Eu recebo dessa palavra também na minha vida. Em nome de Jesus, porque essa palavra não vem de mim, mas vem do alto. E eu também tomo posse na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus, você crê?
Então é isso, vamos orar, porque não tem mais para acrescentar. Demos liberdade ao Espírito Santo e Ele falou comigo, Ele falou com você. Então é somente o Espírito Santo a falar no dia de hoje. Amém? Então, mas antes de orar, eu quero que você tenha um coração generoso, um coração liberal. Ei, oferte um like neste canal, dá o seu like. Ei, oferte uma inscrição, pede alguém para se inscrever neste canal. Vamos promover juntos o reino de Deus? Porque o Senhor nunca manda a pessoa ir sozinha, ele sempre mandava vá 2 em 2. Ele não gostava que as pessoas andavam só, porque só elas se tornam vulneráveis, só elas se tornam alvo de ataques, não é verdade? Mas o Senhor manda 2 em 2. Então, se você já é inscrito, traga mais um. Em nome de Jesus, o Senhor vai te abençoar por isso, o Senhor vai te recompensar, porque tudo é para o reino, e o reino recompensa aqueles que trabalham para ele. Amém? Em nome de Jesus, enquanto estou aqui trabalhando para o Pai, fazendo o que o Pai me chamou para fazer, creio que o Senhor também está abençoando a minha família, toda a minha casa. Em nome de Jesus, eu creio na palavra do Senhor, eu creio que ela é verdade, e Ele recompensa aqueles que obedecem a Deus, e eu estou aqui obedecendo o chamado do Senhor. Então se inscreva, chama outra pessoa para se inscrever, curta, dá o seu like, comente, compartilhe. Há poder no compartilhamento, há poder. Quantas mensagens eu já recebi de pessoas e que mudou a minha vida, transformou a minha vida. Tem muito poder no compartilhamento. Mude a vida de alguém hoje. Ei, traga boas notícias à vida de alguém hoje. Leve a palavra para a vida de alguém hoje. Então, compartilhe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Pai, damos graças ao Senhor pelo dia de hoje. Muito obrigada, porque algo novo foi derramado aqui. Pai, que este meu irmão, que essa minha irmã possa receber também, beber deste vinho da alegria que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor está nos chamando para um novo tempo, para impactar essa geração com a Tua palavra, com o Teu reino. E sabemos também que muitos levantes vão acontecer, estão acontecendo, mas o Senhor nos fortalecerá. Em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor fortaleceu discípulos, apóstolos, a quem o Senhor enviou, nos fortaleça no dia de hoje. Em nome de Jesus, blinda a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, contra os ataques do inimigo. Pai, o Senhor conhece bem. O Senhor viu ele caindo do céu. Em nome de Jesus, o Senhor sabe quais as áreas que ele planeja nos atacar. Senhor, nos capacite. Senhor, nos capacite, nos brinde Senhor, resistir todo o mal, em nome de Jesus Cristo, e colocar o mal para correr da nossa vida. Nos capacite, Senhor, a identificar quando o inimigo está levantando pessoas, não com bons conselhos, mas conselhos malignos para desistirmos. Senhor, porque às vezes ele não vem nos caluniando, ele não vem, Senhor, levantando falso contra nós, mas é através dos conselhos, é dos conselhos errados, meu Pai, que o diabo vem querer nos enganar, nos fazer desistir. Não, meu Pai, não seja mais assim, porque este meu irmão e esta minha irmã está recebendo a porção da sabedoria no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu declaro na sua vida que você venha receber da porção da sabedoria que vem do Espírito Santo, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria do reino de Deus. Receba para você poder identificar pessoas, ambientes, para que você venha identificar lugares, para que você venha identificar conselhos, quando é de Deus e quando não é, quando é destrutivo ou quando é algo para melhorar a sua vida, para ajudá-lo, em nome de Jesus Cristo, para te edificar. Que você receba desta porção do alto. Em nome de Jesus, da mesma que eu recebi, eu dou a você também no dia de hoje. Em nome de Jesus, a unção que o Senhor tem derramado sobre mim, eu declaro sobre a sua vida. Em nome de Jesus, uma ousadia na sua vida, uma coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, de se alistar para os planos de Deus. Eu declaro sobre você esta unção de ousadia,
dia. Em nome de Jesus, que toda covardia, que todo medo, que toda vergonha, que toda timidez sai da sua vida no dia de hoje. Que você seja encorajada, animado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser. Até a próxima. Fiquem com Deus.